Quando ouvi pela primeira vez o som das sirenes sobre Tel Aviv, pensei que fosse um exercício. No entanto, naquela noite era tudo real. Centenas de explosões rasgaram o céu e a terra tremeu. O Irão lançou um ataque maciço com mísseis contra Israel, sem qualquer relação com as provocações na fronteira. Foi um ataque em grande escala e planeado contra o coração do Estado judeu. Dados oficiais mostram que, nos primeiros 15 minutos, foram lançados mais de 130 mísseis de vários tipos. Na sua maioria, eram mísseis balísticos com um alcance de até 2.000 km. Entre eles estavam os mais recentes modelos hipersônicos iranianos, como o Fatah-2 e o Oreshnik, impossíveis de serem interceptados por meios tradicionais de defesa antiaérea e de serem rastreados por trajetórias tradicionais. Os sistemas Iron Dome foram ativados imediatamente. Ouvi dezenas de interceptores a subir ao céu com rastros de inversão. No entanto, desta vez, não foram suficientes. Nem mesmo os meios defensivos, como o David Sling e o Arrow 3, conseguiram deter todo o fluxo. Muitos mísseis explodiram. Houve explosões no centro de Tel Aviv, na área de Jaffa e nos arredores de Haifa. Um depósito de petróleo foi danificado por um único impacto e o incêndio durou mais de 12 horas. As ruas estavam tomadas pelo pânico. As pessoas correram para os abrigos. As crianças choravam e os adultos perdiam o contato com os seus familiares. Naquele momento, eu estava na redação de uma agência de notícias e, na tela, eram transmitidas imagens simultâneas de edifícios em chamas. Pessoas com rostos ensanguentados e vidros de vitrines quebrados. Parecia um documentário sobre a destruição da guerra, não a realidade. Analistas militares caracterizaram este bombardeamento como o início de uma fase de pressão total. Parece que o Irão decidiu agir sem máscara, sem proxies e sem negação de envolvimento. Os canais iranianos gravaram e transmitiram este ataque ao vivo. Pela primeira vez em muitos anos, o Irão demonstrou determinação em usar o seu arsenal de mísseis de longo alcance. Este passo foi calculado e ousado do ponto de vista político. Israel caiu numa armadilha estratégica. A resposta levará imediatamente a uma guerra em grande escala na região. Reconhecer a sua vulnerabilidade exige silêncio. Nenhuma das decisões foi adequada. Além disso, as ruas ardiam enquanto as autoridades permaneciam em silêncio. O mais preocupante é que, desta vez, Israel não conseguiu o resultado desejado. As pessoas sentiram-se moral e fisicamente desprotegidas. Os ataques não se limitaram a alvos militares. Centros logísticas, centrais elétricas e centros de comunicações foram incluídos na lista de alvos. Até mesmo o edifício da televisão nacional interrompeu as transmissões temporariamente. Não se tratou apenas de um ato de vandalismo. Foi uma demonstração de um tipo de guerra totalmente novo, que incluiu uma guerra híbrida, total e informativa psicológica. O exército israelita, claro, foram atacadas supostas bases de lançamento no oeste do Irão. No entanto, isso aconteceu mais tarde. É importante que Teherão tenha mantido o direito ao primeiro ataque. Além disso, mostrou-se vulnerável. Naquela noite, muitos de nós começamos a pensar pela primeira vez se a vantagem estratégica de Israel tinha chegado ao fim. Essa ideia espalhou-se por toda a sociedade. Os israelitas divulgavam fotos dos destroços e comentavam: "Pensávamos que isso era impossível." No dia seguinte, os jornais saíram com manchetes como "O dia em que os céus se abriram. Onde estão os nossos escudos?" E o Irão disse a sua palavra. Mesmo os céticos, que antes acreditavam que o mundo não mudaria, perceberam que ele havia mudado. O facto de o ataque iraniano não ter sido o único foi igualmente importante. Mais tarde, descobriu-se que ele fazia parte de uma campanha mais ampla, da qual logo participariam os Houthis, ou Hamas e, possivelmente, o Hezbollah. Foi precisamente o ataque iraniano que deu início a uma nova fase da ameaça que se abateu sobre Israel pela primeira vez. Não foi apenas uma sequência de explosões. Foi um golpe contra um símbolo que representa controle, poder e reputação.
Nesse sentido, atingiu seu objetivo. Israel já não é considerado intocável. O Irão demonstrou a sua capacidade de causar danos não só com palavras, mas também com ações. Após o ataque do Irão, o céu sobre Israel voltou a ser iluminado pelo fogo. No entanto, desta vez, os mísseis vieram do sul do Iêmen. Ainda recentemente, parecia impossível que os Houthis ou o movimento Ansar Allah assumissem a responsabilidade pelo lançamento de mísseis de longo alcance. Eles afirmam ter lançado o primeiro disparo de combate de um projétil hipersônico criado por eles próprios. Lembro-me de ver na televisão imagens que mostravam um míssil com um corpo branco e verde e a inscrição árabe Al-Majd a ser lançado de uma plataforma móvel no meio do deserto. Após algumas horas, o lado israelita confirmou que o ataque a Tel Aviv tinha sido lançado a partir do sul e que a trajetória do míssil era imprevisível e manobrável, o que é uma característica dos mísseis hipersônicos. No entanto, para mim, mais importante do que a solução técnica em si, foi a rapidez com que os Houthis conseguiram transformar isso numa vitória informativa. Em poucas horas, um vídeo se espalhou pela internet árabe, no qual o comandante das forças Houthis fazia a seguinte declaração: "Nós, filhos do Iêmen, estamos a vingar não só a Palestina, mas também décadas de opressão. Hoje não estamos sozinhos. O Irão e eu, o Hamas e nós, estamos juntos com Allah." Esta declaração teve um impacto enorme. Milhões de visualizações e milhares de comentários. Jovens árabes do Maghreb, do Egito e do Líbano começaram a mudar em massa as suas imagens de perfil para uma imagem de um míssil a voar do deserto. De repente, os Houthis, anteriormente considerados marginais, viram-se no centro da nova eixo militar árabe. Israel viu-se numa situação extremamente desfavorável do ponto de vista militar. Na verdade, a sua defesa antiaérea não está preparada para repelir mísseis vindos dessa direção. O Iêmen fica longe da Arábia Saudita, do Mar Vermelho e do Egito. No entanto, os Houthis claramente usaram esquemas de contorno ou lançaram mísseis a partir de drones à distância. Além disso, os ataques se espalharam em ondas. A primeira é um míssil hipersônico. O segundo grupo de UAVs tem ogivas de fragmentação. O terceiro grupo inclui mísseis balísticos Badr-F, equipados com guias GPS caseiros. Alguns conseguiram passar, apesar de a maioria ter sido destruída. Na zona do porto de Ashdod, houve um incêndio devido ao impacto de um drone. Outros caíram perto de assentamentos no sul, destruindo infraestruturas e armazéns. Os Houthis não visavam centros de tomada de decisão, mas sim a logística, a infraestrutura civil e a retaguarda. O objetivo era claro: minimizar os danos estratégicos a Israel. Eles conseguiram. A opinião pública israelita reagiu violentamente. No sul do país, muitas pessoas abandonaram as suas casas. Milhares de famílias migraram para o norte. Vídeos com títulos como "Iêmen ataca", "A defesa antiaérea não consegue lidar" e "Agora estamos a ser atacados por todos os lados" encheram as redes sociais. Mas o mais importante foi a rapidez com que os Houthis se adaptaram à nova estratégia. Hoje, eles demonstram um alto nível de coordenação, preparação técnica e apoio da mídia em comparação com o passado, quando suas armas eram artesanais. Atualmente, eles não são apenas rebeldes. Em vez disso, são uma força militar bem organizada, atuando em conjunto com o Irão. Teherã, é claro, não confirmou suas intenções de participar. No entanto, a declaração dos Houthis deixou claro: não estamos sozinhos. Nossa estratégia de resistência islâmica inclui o uso de mísseis. Esse foi um sinal importante para toda a região, bem como para Israel. Os analistas começaram a falar de um Arco da Morte do Sul, que inclui a Síria, o Iraque, o Líbano e a faixa de Gaza. Do Iêmen ao Irão, Israel ficaria cercado se essas forças agissem simultaneamente. Além disso, os Houthis ficariam felizes em liderar a ofensiva. A componente simbólica também foi importante. O Iêmen, o país mais pobre da região, devastado pela guerra e pela fome,
conseguiu atacar um dos exércitos mais poderosos do mundo. Isto tornou-se um forte fator motivacional. As pessoas sentiram orgulho, mesmo nos países árabes onde os meios de comunicação oficiais permaneceram em silêncio. No momento em que parecia que o ataque do Sul tinha atingido o seu auge, os primeiros sinais de alerta começaram a soar no norte de Israel. Um novo perigo já se aproximava. No entanto, o mundo está à espera dele. Os Houthis mostraram que Israel agora não olha apenas para o norte ou para o oeste. Agora, o perigo está a espalhar-se por todo o mundo, especialmente de lugares onde ninguém esperava. O terceiro ato deste esquema mortal começou no sudoeste, quando parecia que o Irão e os Houthis já tinham feito tudo o que podiam para quebrar a firme confiança de Israel na sua inexpugnável. Nos últimos anos, o Hamas, que estava sob pressão constante, bloqueio e críticas, sobreviveu inesperadamente e tornou-se mais forte. Reparei que nas primeiras horas após o ataque do Irão e dos Houthis, houve um silêncio desconfortável no setor de Gaza. Em situações como essa, normalmente eram lançados foguetes isolados ou projéteis de fabricação artesanal. No entanto, desta vez foi diferente. Quando a primeira onda de foguetes atingiu Sderot e Ashkelon, ficou claro que se tratava de uma ação planejada, e não de um ataque espontâneo. Segundo dados do Exército de Defesa de Israel, em 30 minutos foram lançados mais de 300 foguetes a partir da faixa de Gaza, incluindo projéteis de nova geração, que provavelmente foram transportados em partes ou montados no local através de túneis subterrâneos. Particularmente perigoso foi o uso de plataformas móveis de múltiplos disparos, que permitiram ao Hamas atacar quase simultaneamente em várias direções. Atualmente, o sistema Cúpula de Ferro encontra-se numa situação crítica, não porque não funcionou, mas simplesmente porque não conseguiu responder ao fluxo. O pânico começou quando vários foguetes atingiram um centro comercial e edifícios residenciais. Mais uma vez, milhares de pessoas correram para os abrigos. Este foi o terceiro ataque que recebi nas últimas 24 horas e, talvez, o mais difícil em termos de saúde mental. Mas o mais surpreendente neste ataque é a forma como o Hamas o organizou. Um representante do movimento disse num vídeo divulgado algumas horas após o ataque: "Não permitiremos que o regime sionista pense que pode isolar Gaza, destruir o povo palestino e, ao mesmo tempo, viver em paz." Neste momento, estamos unidos com o Irão, o Iêmen e os nossos irmãos na fé. Isto é apenas o começo. Esta declaração foi um ponto de viragem. Pela primeira vez em muitos anos, o Hamas anunciou publicamente a cooperação com outros grupos palestinianos e atores regionais. Israel interpretou isso como o início de uma nova coligação, que a mídia já apelidou de Eixo do Fogo, composta por forças radicais anti-israelitas prontas para agir em simultâneo. Eu vi pessoalmente as consequências. Em Ashkelon, o fumo pairava sobre um bairro residencial destruído. Os bombeiros continuavam a trabalhar sem parar e as ambulâncias não davam conta do recado. Nas lojas e nos postos de gasolina, era o caos. Israel estava em choque. Não parecia mais uma resposta à provocação, mas sim o início de uma grande guerra. O nome Hamas tornou-se um símbolo de resistência nas redes sociais, especialmente nas plataformas em língua árabe. Milhões de repostagens e hashtags Free Gaza, United Resistance e Head From, Iran to Gaza inundaram o TikTok e o X, que antes eram o Twitter. A ajuda foi prestada espontaneamente até mesmo no Líbano, na Jordânia e em Marrocos. As ações do Hamas receberam uma aprovação pública extraordinária, contrariando as opiniões oficiais de muitos regimes do mundo árabe. O exército israelita, claro, reagiu. Segundo relatos, depósitos de armas, campos de treino e centros logísticos foram atacados em Gaza. No entanto, o resultado foi meramente simbólico. O ataque do Hamas já causou um dano psicológico e reputacional significativo. O facto de o ataque do Hamas ter estado claramente ligado às ações do Irão e dos Houthis causou especial preocupação. Os serviços secretos israelitas
Sugeriram que cada uma das 3 ondas foi planeada por um único centro, possivelmente em Teherão. Se for esse o caso, Israel enfrenta agora uma guerra em 3 frentes, e não 3 conflitos. Com a sua intervenção, o Hamas completou o círculo de fogo em que o Irão se encontra no norte, o Iêmen no sul e Gaza no sudoeste. É como se Israel estivesse cercado por mísseis. A liderança política do país reuniu-se em urgência. Todos, desde o primeiro-ministro até o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior, compreenderam que o objetivo agora era a sobrevivência, e não a contenção. Enquanto isso, as ruas de Israel continuavam com a sua vida normal. As pessoas compravam geradores, água e medicamentos. Eu rezava. Trocava mensagens com os meus familiares. O país estava sob a ameaça de uma grande guerra. Tudo isso aconteceu em apenas uma noite. Enquanto o Irão, o Hamas e os Houthis bombardeavam Israel com foguetes, um jogador permanecia misteriosamente em silêncio. Trata-se do Hezbollah, um grupo militante xiita no Líbano, conhecido pela sua rigidez, arsenal e ligações estreitas com Teherão. No entanto, até agora, não foi disparado um único tiro a partir do norte de Israel. Apesar da escalada sem precedentes do conflito, a história mostra que o silêncio do Hezbollah nunca foi vazio. Lembro-me de uma entrevista concedida logo após os ataques a Tel Aviv, na fronteira com o Líbano. Moradores locais relataram que soldados do Hezbollah abandonaram as suas posições tradicionais. Na região do Vale de Bekaa, onde se encontram os depósitos de armas, câmaras de vigilância registraram vários movimentos. Os serviços secretos israelitas notaram um aumento do número de interseções de comunicações e radares no norte. Naquele momento, o silêncio era mais importante do que quaisquer declarações. 48 horas após o início dos ataques, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, fez uma declaração. Ele não iniciou a guerra. Ele não prometeu atacar. No entanto, cada palavra sua estava impregnada de impaciência. Estamos a acompanhar atentamente o que está a acontecer. Os nossos irmãos estão a lutar. Se a resistência exigir o nosso sangue, nós derramá-lo-emos sem hesitar. Não foi um apelo explícito à intervenção. Foi um aviso tanto para Israel como para outros intervenientes na região, como a ONU e os EU. Apesar de Nasrallah ter usado símbolos e metáforas religiosas ao seu estilo, a essência era simples: o Hezbollah está pronto. Ele está observando. Além disso, ele tem a capacidade de atacar a qualquer momento. Israel interpretou isso quase como um aviso. Ao longo do dia, vários outros batalhões foram enviados para o norte e os reservistas foram chamados para uma mobilização urgente. Centenas de sistemas de defesa antimísseis Iron Dome foram posicionados ao longo da fronteira com o Líbano. O exército utilizou drones e helicópteros para patrulhar a área, e os serviços de inteligência notaram um aumento da atividade do lado libanês. Apesar dos preparativos para a guerra, a imprensa israelita fazia cada vez mais a mesma pergunta: por que é que o Hezbollah está em silêncio? Havia muitas respostas. Os especialistas sugeriram que o grupo estava à espera do momento certo para atacar. Outros afirmaram que o Líbano estava sob grande pressão interna devido à instabilidade política, à crise econômica e ao medo da destruição que inevitavelmente se seguiria à guerra. Além disso, a tensão era palpável nas ruas de Beirute. As pessoas sabiam que Israel não pouparia nenhum bairro se o Hezbollah interviesse. A experiência de 2006 ainda está viva na memória. O país foi parcialmente destruído após o sequestro de 2 soldados israelenses. Hoje, os riscos são ainda maiores. No entanto, o silêncio do Hezbollah não significava passividade. Segundo os moradores locais, os membros do grupo estavam totalmente preparados para os combates. Túneis subterrâneos foram utilizados. As famílias dos comandantes foram evacuadas e mísseis de longo alcance, como os iranianos Fateh 110, Fajr 5 e Zelzal, começaram a ser retirados dos depósitos. Nos bastidores das Nações Unidas, começou o pânico.
A França enviou rapidamente uma delegação a Beirute, uma vez que é tradicionalmente responsável pelos assuntos do Líbano. Os Estados Unidos da América começaram a cooperar com mediadores do Egito e do Catar. Todos sabiam que a entrada do Hezbollah na guerra transformaria a região numa enorme zona de combate, na qual morreriam dezenas de milhares de pessoas e levaria ao colapso da economia do Mediterrâneo Oriental. No entanto, havia sinais adicionais. De acordo com fontes palestinas em Gaza, o Hezbollah já enviou pequenos grupos de instrutores para coordenar as suas ações com o Hamas. Embora isso fosse informal, foi uma confirmação convincente da sua união. A aliança já está a funcionar, apesar de os foguetes ainda não terem sido lançados do norte. Entretanto, ouviam-se apelos cada vez mais alarmantes em Israel. Não podemos esperar que o Hezbollah ataque primeiro. No entanto, a resposta era complexa. Israel percebeu que um ataque preventivo ao Líbano sem um motivo concreto provocaria uma onda de críticas tanto dentro do país como no exterior. Como resultado, o exército continuou à espera, escondido na fronteira. O verdadeiro perigo reside na espera, no silêncio antes da tempestade, pois o Hezbollah não é o tipo de organização que age rapidamente. Ele só age quando tem certeza do resultado. A julgar pela tensão na fronteira, isso pode acontecer a qualquer momento. Como sempre, os israelenses esperaram pelo apoio do seu principal aliado nas primeiras horas da crise. Quando os Houthis e o Hamas coordenavam os seus ataques e os foguetes caíam sobre Tel Aviv, Washington não disse nada. Não houve briefings de emergência, tweets ou declarações do presidente. Mesmo um dia depois do início do maior ataque a Israel desde 1973. A Casa Branca disse: "Estamos a acompanhar a situação e expressamos a nossa preocupação." Lembro-me de épocas em que os jornalistas da CNN e da Fox tentavam obter informações de um representante do Departamento de Estado. No entanto, ele evitou declarações diretas. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, havia um drama interno. O Congresso estava dividido. Parte dos republicanos exigia apoio imediato a Israel, enquanto os democratas, especialmente os de centro-esquerda, pediam moderação de ambos os lados. Israel. Esta situação causou grande preocupação. Manchetes como "Onde está a América?", "Fomos abandonados" e "A aliança está a desmoronar-se" apareceram nos jornais pela manhã. Um conhecido analista afirmou na rádio do Exército: "Investimos nesta aliança durante décadas. Servimos como um ponto de apoio estratégico para os Ibaiba no Médio Oriente. E agora, quando somos atacados por 3 lados, eles pensam." No entanto, o silêncio da Casa Branca não foi intencional. Os Estados Unidos da América encontram-se numa situação geopolítica complexa. A corrida eleitoral já começou e o presidente Biden enfrenta uma forte oposição interna. Ele pode perder votos se envolver no conflito no Médio Oriente, especialmente considerando que a opinião pública nos Estados Unidos há muito deixou de ser unânime sobre o conflito israelo-palestiniano. Enquanto isso, a mídia divulgou em massa artigos intitulados "Israel é o único culpado. Resposta à agressão com agressão. O cerco de Gaza como motivo dos ataques retaliatórios." Isso levou a um esfriamento das relações com Tel Aviv. Quem será o próximo? Se nem mesmo os jornalistas americanos apoiam Israel. As tentativas de organizações lobistas, como a AIPAC, de influenciar o Congresso, enfrentaram uma resistência inesperada. Os senadores exigiram dados precisos e pediram para não jogar lenha na fogueira, apelando a Israel para operações pontuais sem escalada. Alguns especialistas afirmaram diretamente: os Estados Unidos estão cansados de guerras. Afeganistão, Iraque, Síria. Eles não precisam de mais guerras. Nessa altura, reinava a traição em Israel. As pessoas recordavam os tempos em que os porta-aviões americanos estavam ao largo da costa e o Pentágono transferia mísseis Patriot durante o dia. Silêncio. O fornecimento de munições e mísseis foi até congelado para avaliar a situação.
A Rússia e a China tornaram-se mais ativas. O Kremlin condenou os ataques a alvos civis, mas também lembrou que Israel é responsável pelo bloqueio de Gaza. Nos seus meios de comunicação estatais, a China propôs uma plataforma neutra para negociações, substituindo de fato as funções da ONU. O Egito e a Jordânia, que também são aliados regionais de Israel, também mostraram extrema cautela. Além disso, o Cairo não demonstra qualquer atividade diplomática neste momento. Até a Arábia Saudita, que recentemente retomou negociações secretas para a normalização, expressou sua profunda preocupação com os ataques a Gaza. Isso foi difícil para Israel. Enquanto isso, os militares agiam em condições de incerteza. O comando não sabia se haveria mais envios dos Estados Unidos. A operação em grande escala em Gaza receberia luz verde? Sob as críticas da imprensa mundial e as ameaças de sanções internacionais, seria necessário fazer tudo sozinhos desta vez. Testemunhei uma mudança na retórica dos programas de televisão israelenses. Em vez de ser chamada de irmã mais velha, a América agora é chamada de decepção. As circunstâncias atuais foram até comparadas com 1948 por um especialista. Naquela época, não tínhamos parceiros. No entanto, tínhamos determinação. Parece que voltamos àqueles tempos. Essa mudança de tom indica uma mudança na percepção dos Estados Unidos e dentro do país. Israel está a preparar-se para uma guerra independente. Além disso, esta é talvez a notícia mais assustadora nesta cadeia de eventos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viu-se no centro de todo este tsunami, numa altura em que os foguetes caíam sobre Tel Aviv. Os Houthis e o Hamas planeavam os seus ataques. O Hezbollah permanecia em silêncio e os Estados Unidos hesitavam. Em momentos como este, o líder do país deveria unir o povo, mas em Israel a desconfiança no governo crescia a um ritmo assustador. Cada vez mais vozes se faziam ouvir dentro da sociedade israelita e da elite política, e não de fora. Liguei a televisão e ouvi Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro, dizer diretamente da tela: "O que está a acontecer é resultado direto da política fracassada de Netanyahu. Ele recebeu um aviso. Ele não prestou atenção. Ele sacrificou a segurança por causa de jogos políticos." Esta declaração surpreendeu a todos. Não é frequente um ex-presidente se pronunciar de forma tão contundente em condições de ameaça externa. No entanto, ele não foi o único. Generais reformados, ex-chefes da Mossad e juízes do Supremo Tribunal começaram a pronunciar-se um após o outro. O objetivo era único. Netanyahu perdeu o controle e Israel ficou preso nas suas próprias armadilhas. Esta crise de confiança refletiu-se na opinião pública. Houve manifestações nas ruas de Haifa e Tel Aviv. As pessoas exigiam explicações, não guerra. As praças da cidade estavam cheias de cartazes com frases como "Ele sabia", "Netanyahu é uma ameaça interna" e "Renúncia é segurança". Dava a impressão de que Israel estava no centro de um caos político interno, além dos perigos externos. Um comentarista afirmou no ar: "Isto é mais do que uma simples guerra. É o resultado de décadas de propaganda de medo, ódio e isolamento. Além disso, este líder é responsável por tudo isto." Até mesmo na coligação governante começaram a surgir divergências. Quando questionado se apoiava o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que anteriormente era um dos aliados mais leais de Netanyahu, respondeu de forma evasiva. Em conversas nos bastidores, o ministro da Defesa, Gallant, insinuou que o exército exigia decisões mais profissionais e decisivas, em vez de demagogia política. Ao mesmo tempo, o próprio Netanyahu parecia cada vez mais solitário. Os seus discursos ao povo eram formais, sem emoção e sem ações concretas, embora repetisse frases sobre contenção, resposta e a nossa força. A sua voz já não era tão confiante como antes. O seu silêncio tornou-se popular na internet.
Em apenas uma noite, um vídeo em que ele aparecia jogando xadrez enquanto foguetes caíam sobre o mapa de Israel teve milhões de visualizações. Enquanto isso, a oposição se preparava para ações mais duras. Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, afirmou que o processo de impeachment começaria após o fim da fase ativa do conflito. Ele afirmou que Netanyahu ignora deliberadamente informações de inteligência, sabota as relações com os aliados e usa a guerra para fins políticos. No entanto, o foco do país era algo maior do que apenas uma crise política. Israel enfrentava um problema de identidade. Quem somos nós? Onde estão as nossas fronteiras? Com quem cooperamos? Por que ficamos sozinhos? Essas perguntas ecoavam nas cozinhas, nas sinagogas e nas salas de aula. Além disso, para os jovens, isso era particularmente difícil. Nascidos após a Segunda Intifada, eles cresceram em relativa segurança. Alarmes diários de foguete, cortes de água e luz, mobilização. Tudo isso era novo e desconhecido para eles. Será que Israel já não é invencível? Era uma pergunta simples, mas terrível, que eles faziam. Como resultado, intensificaram-se os apelos a uma reforma radical. Não apenas a mudança do primeiro-ministro, mas também a revisão de todo o orçamento, da diplomacia e da segurança, para estabilizar a situação. Alguns analistas chegaram a propor a criação de um governo militar temporário composto por generais no ativo. Além disso, Israel perdia a sua posição fora do país enquanto os conflitos fervilhavam no interior. A imprensa internacional passou a focar na fraqueza política de Netanyahu e não nas vítimas da população civil. Israel em chamas era o título de um artigo do Financial Times. Onde está o líder? A notícia no New York Times era ainda mais dura. Catástrofe israelita, não externa, mas interna. Assim terminou esta fase do conflito. Sem clareza, sem vitória, sem unidade. Além disso, com solidão. Além disso, um homem que passou toda a sua vida em busca do poder acabou por se tornar um líder de quem até os seus próprios compatriotas se afastam.